Câmara articula na madrugada anistia ao Caixa 2 no pacote anticorrupção. Essa notícia sobre anistia ao Caixa 2 tem tomado aí o noticiário nos últimos dias. É que parece que a Câmara dos Deputados está se articulando para aprovar uma espécie de perdão a todos os desvios que estão sendo investigados durante a Operação Lava Jato. Isso colocaria toda a Operação Lava Jato em xeque, em risco, e poderia até inocentar pessoas que já foram presas. Seja bem-vindo então ao canal Notícias Comentadas, e aqui a gente vai analisar essa notícia que é a anistia ao Caixa 2 dentro do contexto. E no contexto a gente se pergunta o que é que isso tem a ver com a Operação Lava Jato, com Sérgio Moro, com o golpe parlamentar de 2016, com o impeachment, com Romero Jucá, com a Petrobras e com inúmeras outras coisas. Esse assunto está interligado com muitas outras coisas. Não esqueça aqui de se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos em redes sociais, ajudando para que a gente leve a reflexão sobre esses assuntos que saem na mídia a todas as pessoas que têm interesse direto com isso e mesmo que não tenham. Afinal de contas, o país agradece, eleições de 2018 estão aí batendo na porta. O que está acontecendo na Câmara dos Deputados é que a maior parte dos partidos, pasmem, a maior parte dos partidos se juntaram, mesmo a oposição, PSDB, PT, todo mundo se juntou num objetivo só, que é barrar esse processo aí de prisão por crimes cometidos aí devido ao Caixa 2, que é o desvio de dinheiro. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um vídeo para vocês entender mais disso. E isso aconteceu justamente no período em que a empresa Odebrecht, que é a empreiteira Odebrecht, assinou um acordo de delação premiada com o Ministério Público, onde deve contar e deve entregar aí, sei lá, algo em torno de 2/3 da Câmara dos Deputados da política brasileira. Isso significa que pode ser que todo o sistema político tenha uma ruptura, uma quebra. Com certeza vamos poder dividir o sistema político brasileiro em antes e depois da delação da Odebrecht. Pode ter certeza nisso. Isso porque a empresa Odebrecht participa de obras em todo o Brasil, em todos os níveis institucionais, desde o governo federal até municipal. A Odebrecht participa de tudo. Esse assunto de Caixa 2 ele não é novo. Eu vou mostrar aqui a vocês um outro vídeo, vou deixar os links aqui para que vocês possam ver também, que os deputados já vêm se articulando para dar um jeito de perdoar os políticos que se utilizaram dessa manobra de Caixa 2, que é crime, né? Eles já vêm se articulando já faz um certo tempo. Isso faz parte de uma estratégia montada justamente para acabar com a Lava Jato, né? E a gente viu nessa matéria aqui o pacto para derrubar a Lava Jato. Nessa matéria em que o Romero Jucá é flagrado, na verdade ele é gravado através do Sérgio Machado, que era do PMDB também, gravou, e aí o Romero Jucá disse a ele: olha, a gente está fazendo aqui um pacto para derrubar a Lava Jato, que inclui, por exemplo, o impeachment da Dilma, que foi aprovado justamente aqui nesse vídeo que eu estou mostrando para vocês. Essa parte do pacto já foi feita, né? A Dilma já foi cassada, tanto pela Câmara como pelo Senado. Então a gente tem assim provas muito concretas que existe realmente esse pacto para acabar com a Lava Jato, e a primeira parte dele já foi feita. A segunda parte é justamente a tal do enterrar a Lava Jato, né, de acabar com a Lava Jato. E aí eles, continuando esse pacto aqui, eles fizeram o quê? Eles fizeram justamente essa tentativa de anistia ao Caixa 2, porque é o principal ponto que a Lava Jato está pegando, né, digamos que pegando e denunciando as pessoas, os políticos, as empresas, justamente porque estão fazendo, através do sistema de Caixa 2, que eu estou explicando aqui nesse vídeo, eles conseguem desviar recursos públicos, seja de propina, de esquemas de corrupção, e entregar aí aos deputados durante as suas campanhas, e mesmo não somente durante as campanhas, entrega de outras maneiras também. O próprio procurador da República, o procurador do Ministério Público Federal, ele já falou aqui que querem enterrar a Lava Jato. E nesse vídeo aqui eu estou mostrando a vocês como é que eles pretendem fazer isso. Além disso, existe um outro movimento aqui no tabuleiro, que é o Rodrigo Janot, anunciou o novo potencial engavetador-geral da República, que era um advogado que tinha ligação direta com Aécio Neves.
Então, a gente já tem alguns indícios dentro do cenário, né, uma movimentação de tabuleiro bem clara no sentido de tentar engavetar. Agora restava fazer a tal da anistia ao Caixa 2. Como eu falei para vocês, entender o que é Caixa 2 eleitoral, que é o caso aqui que a gente tem, eu vou deixar o link aqui desse vídeo, eu aconselho que você veja e você vai entender o que é isso de fato. Pois bem, o Ministério Público Federal elaborou as propostas anticorrupção, que foram aprovadas na comissão especial, mas depois foram revogadas. Né? Elas foram aprovadas, depois foram revogadas. Nessa proposta anticorrupção aqui, que eu estou mostrando aqui para vocês nesse link, temos 10 propostas. Uma delas trata justamente da responsabilização dos partidos políticos e criminalização do Caixa 2. E aqui que começa o porém da história. Aqui, quando você clica aqui em ler mais, abre-se uma nova janela e daí ele diz aqui: a medida propõe a modificação da Lei 9.096 de 95 para prever a responsabilização objetiva dos partidos políticos em relação à sua contabilidade paralela, o Caixa 2, e a prática de ocultar e dissimular a natureza, origem, disposição, movimentação, propriedade de bens, direitos e valores provenientes direto ou indiretamente da infração penal. Enfim, você pode ler aqui um pouco mais sobre isso. Agora, o que aconteceu? Os parlamentares viram aqui, né, nesse ponto 8, uma possibilidade de mudar esse texto e tipificar o crime de Caixa 2, que está aqui nesse vídeo para vocês. Tipificar significa, agora eu vou dizer em lei como é que isso funciona de fato, então eu vou criar todo o contexto e vou definir agora o que é Caixa 2 e como é que ele é criminalizado e qual a pena. Aí você escuta assim no primeiro momento, você pensa, bom, isso daí realmente é muito bom, o cara está bem intencionado. Só que tem um porém, nenhuma lei no Brasil, se você cria uma lei dessa, nenhuma lei no Brasil pode retroagir. Significa que ela só pode valer dali para frente. Se foi criado no dia 1º de janeiro de 2017, então só vale para os crimes cometidos a partir dessa data. Tudo que aconteceu no passado, essa lei não vale. O que significaria na prática que todos os casos, inclusive os que já foram pegos aí pela Lava Jato, eles não seriam mais qualificados como crime, não teria mais por que prender ninguém. Como boa parte da operação da Lava Jato também é baseada justamente na corrupção que depois chega até os políticos através da prática de Caixa 2, então todos esses políticos estariam de uma vez só livres de investigação. Basicamente, com isso, você pode sim, de fato, enterrar a Lava Jato, como diz aqui o ministro. Querem enterrar a Lava Jato. Basicamente se enterra a Lava Jato. Não precisa mais investigar quase nada. Porque a maior parte das coisas vão dar nesse mesmo tipo de crime, né? O crime da Caixa 2. Aqui nessa notícia do Estadão, no dia 25 de novembro de 2016, Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara dos Deputados, diz que a anistia ao Caixa 2 é falsa polêmica. O presidente da Câmara nega que haja intenção de aprovar perdão a crime e afirma ver exageros da opinião pública sobre o assunto. A opinião pública, tanto do canal Notícias Comentadas como de vários outros canais, toda a população está se manifestando contra isso, inclusive os jornais também estão se manifestando contra, estão deixando bem claro que a população brasileira não vai aceitar esse tipo de comportamento. Seria um golpe muito forte na população brasileira, sabe? Seria como se uma máfia de bandidos se juntassem para se inocentar, se livrar da cadeia. Anularia todo o processo investigativo da Operação Lava Jato e isso seria de fato uma pena. Apesar de a gente achar que a Lava Jato tem seletividade, a gente, repito, a gente não pode fazer como a se autodenominada direita brasileira, que para tentar modificar ou consertar uma coisa, ela precisa destruir tudo. Né? Ela aponta um erro na educação para destruir a educação, para depois aprontar e entregar a área de educação para o setor privado. Não é isso que a gente pensa. O que a gente pensa é o seguinte: a Lava Jato é importante? É importante. Ela é seletiva? É seletiva. Então vamos corrigir a seletividade, quem sabe trocando de juiz, alguma outra coisa, ou evitando que seja alguma maneira, tem que mudar o sistema para evitar a seletividade, como a gente tem visto. Então resolveu isso, tem que continuar a Lava Jato a todo vapor. É hora de limpar, passar o Brasil a limpo. Então,
O presidente da Câmara ele diz o seguinte, o Rodrigo Maia, que é do DEM do Rio de Janeiro. O DEM é um dos partidos mais corruptos do Brasil, segundo o levantamento que fizeram aí sobre corrupção de partidos. Sobre isso, você pode ler aqui no Wikipedia, dossiê do Movimento do Combate à Corrupção Eleitoral. Foi feito um dossiê, né, no ano de 2007 e eles fizeram aqui os partidos mais corruptos do Brasil. Aqui nesse ano de 2007, o dossiê dava o DEM, o Democratas, como o partido mais corrupto, que tem o maior número de políticos caçados por corrupção no Brasil inteiro. Então o Rodrigo Maia falou o seguinte, falsa polêmica, porque, bom, vamos aqui do começo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que participou das reuniões em que líderes de partidos articularam uma emenda que prevê anistia para a prática do Caixa 2, afirmou que a discussão é uma falsa polêmica, porque você não pode anistiar um crime que não existe. Você tem que criar algo que puna daqui para frente, disse Maia em entrevista. Então, o próprio Rodrigo Maia já dá a impressão dele do que ele quer que seja feito. Ele quer realmente que vá, na opinião deles, né, que não existe a tipificação, como a gente viu nos outros vídeos. Você tem que ver aqui o vídeo do Caixa 2, repito, e você vai ver que existe sim. Isso é conversa fiada que eles querem enfiar na cabeça do povo, dizendo que não tem tipificação, mas existe sim. O que não tem é uma lei exclusiva só para isso, só que as atitudes disso se encaixam em várias outras leis. Então isso existe. Aqui ele propõe criar uma lei porque ele acha que não existe tipificação. E daí não existe lei e pelo fato de não haver lei, não seria crime. Então, não sendo crime, não poderia ter anistia, porque não era crime. Para o presidente da Câmara, a sociedade está sendo informada de maneira errada e há exageros nas reações sobre o assunto. Eu vou deixar isso aqui para que você possa ler então. Anistia Caixa 2 é inconstitucional, afirma ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Para o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Brito, a proposta de anistiar o Caixa 2 é um jabuti e inconstitucional. Então, o próprio jurista também fala de anistia ao Caixa 2. Por quê? Porque isso de fato existe. Se criar essa lei, seria sim uma anistia ao Caixa 2. Vou deixar essa entrevista aqui para vocês, no link, para que vocês possam então se inteirar por que isso realmente é Caixa 2. O jornal É o País, que é um jornal de fora do Brasil, e é muito bacana que esses jornais de fora do Brasil estejam publicando também em português, que a gente tem aqui uma outra força agindo nessa questão de mídia. Ele diz o seguinte: o que é a anistia para o Caixa 2 eleitoral e como atinge a Lava Jato? Deputados se movimentam para passar uma borracha em crimes como lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Novamente aqui a foto do Rodrigo Maia. E aqui ele diz o seguinte: a discussão sobre a anistia de todos os casos de Caixa 2 eleitoral conseguiu unir lideranças partidárias de quase todas as legendas na Câmara. É um absurdo isso. Com exceção do PSOL e Rede, a maioria dos parlamentares quer subverter o relatório final do pacote anticorrupção aprovado na noite de quarta-feira. O texto previa a tipificação do crime de Caixa 2 eleitoral e a punição de partidos políticos envolvidos, além de enquadrar também a prática de lavagem de dinheiro feita na finalidade política. Ponto central nas investigações da Lava Jato. No entanto, a questão é complexa. De acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, uma nova lei não pode ser aplicada de forma retroativa para prejudicar os envolvidos. Ou seja, um partido que recebeu dinheiro para a campanha desse ano e não declarou à justiça não poderá ser processado por prática de Caixa 2, o que livraria muitos políticos de ter que se entregar na justiça. Então, é basicamente isso que ele está falando. Aqui ele mostra um texto citando alguns exemplos. Aqui eu passo para outro. Que consequências uma anistia ao Caixa 2 poderia trazer para a Lava Jato? Basicamente a mesma coisa, só que agora publicado pela BBC, que é de Londres, né? Também uma opinião de quem está fora do Brasil sobre esse tema. Uma outra opinião também é aqui do The Intercept Brasil, do Glenn Greenwald. Tentativa de anistia para políticos flagrados com Caixa 2 expõe níveis de corrupção dos líderes do Congresso. E aqui ele quer dizer o seguinte, que existe sim uma cúpula de deputados unidos no intuito de se livrar dos crimes cometidos, principalmente nesse negócio de Caixa 2. Existe uma cúpula. Então aqui o Intercept está mostrando de quem é que forma essa cúpula
né, e o que eles pretendem fazer e qual a sequência do tratado, do pacto que eles estão fazendo, na verdade. Só que aí começou o movimento via internet, via redes sociais e via comunicação no geral, e é isso que eu falo a vocês, é muito importante que a gente se manifeste, que a gente compartilhe os vídeos, compartilhe nossos vídeos aqui do canal Notícias Comentadas, se inscreva no canal, para que a gente leve essa mensagem. Ao levar essa mensagem, fatalmente, através de um desses compartilhamentos, isso chega até eles. E aí eles começam a repensar, porque eles percebem que a população está atenta. É importante que você comente nos vídeos, que você compartilhe, coloque o seu ponto crítico. Como eu disse, você não precisa ter a mesma opinião que eu, mas é importante que você forme opinião sobre o caso. E para formar opinião, você tem que pesquisar. Isso aqui é só um exercício do senso crítico que eu estou fazendo para você. Pesquise, leia esses links, mas leia também outros. Forme a sua própria opinião. O Brasil precisa disso, entenda. Então, devido a essa pressão, né, que a mídia, toda a mídia alternativa e também a grande mídia colocou, Rodrigo Maia foi alvo de protesto contra a anistia ao Caixa 2, porque ele, que é o presidente da Câmara, que ele estava meio que organizando esse processo. Ele estava coordenando isso, para que isso fosse votado no dia tal, coloque em que emenda, como é que vai fazer, então ele estava organizando. A notícia aqui do Valor, que é do dia 25 de novembro de 2016, diz o seguinte: o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, foi alvo de protesto nesta sexta-feira em Curitiba. Ao final da sua participação num evento, Maia foi confrontado por um grupo com cerca de 30 manifestantes que portavam cartazes contra a possibilidade de anistia ao Caixa 2 eleitoral. Alguns também portavam cartazes defendendo uma intervenção militar. Bom, sempre tem esse povo aí que acha que os militares vão resolver tudo. Durante alguns minutos, o presidente da Câmara conversou com eles e ouviu pedidos pela votação aberta. Ainda tem isso, pessoal. Além da votação, além de estar sendo feito esse processo, eles ainda cuidaram de livrar mais ainda a cara deles, que eles sabem que a opinião pública é contra esse tipo de coisa, anistia ao Caixa 2. Então, eles cuidaram de fazer votação simples, ou seja, não nominal. A gente não saberia identificar que deputado votou, como ele votou. Se ele votou a favor ou se ele votou contra a anistia ao Caixa 2. Isso seria também muito grave, não teria como a gente protestar. Se tivesse, com certeza o canal Notícias Comentadas ia fazer aqui uma lista de todas as pessoas e seus partidos que votaram a favor da anistia ao Caixa 2. Então, aumentou a pressão. No que aumenta a pressão, aparece também a notícia que é o seguinte: o Temer já está enrolado lá no outro processo onde ele vai ser acusado de crime, crime de tráfico de influência e outras coisas, no processo que envolve o ex-ministro Calero. E para você entender sobre esse assunto, eu vou deixar esse vídeo aqui. O ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, pode derrubar o governo Temer. Então o governo Temer está meio que por um triz. Já foi provado aí atos de corrupção aí no seu governo, vários dos seus ministros estão envolvidos na Lava Jato, em esquema de corrupção, e cada um que ele bota dura pouco tempo lá. Em 6 meses de governo já são 6 ministros, uma média de 1 ministro por mês é derrubado do governo Temer por algum motivo de corrupção, normalmente corrupção. Então ele está meio que por um triz. Para ele colocar, para ele aprovar, porque mesmo que o projeto de anistia ao Caixa 2 passe pela Câmara, pelo Senado, por onde for, isso precisa ser sancionado pelo presidente da República. Ele tem que assinar aquilo e, ao assinar, ele emite também o parecer dele favorável àquele documento. Então teria que ser o Temer. A última pessoa seria o Temer. Agora imagina, ele já está com o governo dele meio que por um triz aqui por causa do crime de corrupção que ele está sendo acusado aqui. De favorecimento, de crime contra a administração pública, uma série de coisas. Imagina quando essa proposta passar pela Câmara, mesmo que seja em votação simples, não nominal, passa pelo Senado, depois chega até o Michel Temer, presidente, já por um triz, toda a imprensa em cima dele, toda aquela pressão em cima dele, e ele assinar aquilo, ele praticamente está assinando o fim do governo dele, que a população vai para cima com tudo. Sabendo disso, o Temer, que não é burro, ele ficou
caladinho, ele é vaidoso, né? Que o PSDB joga purpurina nele, ele vai, rapaz, sou eu mesmo, sou eu na foto e não sei o quê. Ele é vaidoso. Mas ele não é burro. Então ele sabia que isso é uma bomba para ele. Embora o Temer também esteja envolvido numa dessas acusações, justamente com a OAS, né? Que tenha recebido também dinheiro através de Caixa 2. Como eu estou mostrando aqui nesse vídeo, onde você vê que o Otávio Azevedo, que é ex-presidente da empresa Andrade Gutierrez, ela disse que tinha feito pagamento de propina para o PT e depois que a defesa do PT mostrou o cheque que na verdade foi para o PMDB e para o Michel Temer, direto, nominal, né? Aí você pensa assim, pô, o cara é tão leso do juízo que faz um cheque de propina nominal. Olha, é nominal o cheque de propina. É preciso ter uma inteligência extra para fazer isso, mas às vezes eles conseguem. Então, quando viu que era pro Temer, aí ele disse, não, me enganei, não foi, rapaz, naquele dia eu bati a cabeça, eu não sei o que eu estava falando, não, estava bêbado, alguma coisa assim. Aí tentou livrar o Temer, abafou o assunto, mas o fato é que o dinheiro foi falado, né, que era de propina e foi pago via Caixa 2. Inicialmente foi falado que era pro PT, depois que descobriu-se que era o Temer. Então, ele mesmo está envolvido no esquema de Caixa 2. Isso é crime de responsabilidade também. Pode ser, aliás, crime que está sendo julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ele pode ser afastado por isso. Tá certo? Então, apesar de ter esse risco iminente para ele, né, o certo seria ele dizer, não, então vamos vetar esse negócio. Só que o governo dele já está por um triz. E daí, se ele assinasse, talvez no momento da assinatura seria o fim do governo dele. Se ele não assinar agora, então existe a expectativa de, quem sabe, ele conseguir dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali e conseguir escapar dessa. Escapar do impeachment, escapar de ser afastado do governo. Enfim, tem uma chance maior. Entre o ruim e o péssimo, ele escolheu o ruim. E daí, hoje, no dia 27 de novembro de 2016, o Temer, aqui pela Agência do Brasil, que é uma agência do próprio governo, anuncia acordo com o Congresso para impedir a anistia à Caixa 2. A notícia fala de acordo. Um acordo é quando você quer uma coisa, outro quer outra coisa, e vocês fazem um acordo para os dois se encontrarem ali no meio termo. Aqui, quando você lê a notícia, você não vê nada de acordo. Parece que ele está impondo, olha, eu não vou aprovar nada. Qualquer coisa que vocês fizerem, tanto no Senado como na Câmara, que chegar aqui para mim, eu não vou aprovar. Ele aproveitou, fez um discurso popular, né? Estamos aqui para revelar que, no tocante da anistia, há uma unanimidade dos dirigentes do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Verificamos que é preciso se atender à voz das ruas, o que significa reproduzirmos um dispositivo constitucional que diz: o poder não é nosso, não é nem do Presidente da República, nem do Senado, nem da Câmara, é do povo. Quando o povo manifesta a urgência, ele há de ser tomada pelo Poder Legislativo, igualmente pelo Executivo. E aí eu vou dar uma cutucadazinha aqui no Temer, rapidinho, para lembrar que o discurso do Temer é muito bonito, né? Tem gente que, tem alguns blogueiros aí de direita que se autodenominam de direita, que ficam, olha como ele fala bonito, olha o tom de voz dele como é bonitinho, eu sou apaixonado, ele é lindo, fica mandando beijinho, escrevendo cartinha, olha, o Temer é uma gracinha, ele fala um português correto, lindo, maravilhoso. Só que o discurso é um e a prática é outra. Existe uma coisa que o Temer está querendo aprovar que chama-se PEC 55. É uma proposta de diminuição do investimento público em todos os setores que interessam à sociedade. Na versão dele, é uma proposta que congela os gastos públicos. Só que nós já provamos por várias coisas aí, vários vídeos, que na verdade não, que vai diminuir o investimento no interesse público. E aí tem uma consulta pública para ver se essa PEC, se o povo quer ou não essa PEC. Lembrando mais uma vez o que o Temer disse. Olha, ele diz o seguinte: verificamos que é preciso se atender à voz das ruas, o que significa reproduzirmos um dispositivo constitucional que diz: o poder não é nosso, não é nem do presidente da República, nem do Senado, nem da Câmara, é do povo. Quando o povo manifesta a urgência, ela há de ser tomada pelo Poder Legislativo e igualmente pelo Poder Executivo. Pois bem,
Aqui eles fizeram a pergunta se a sociedade brasileira quer ou não essa PEC 55, que é o programa de governo dele, que é diminuição do Estado. E até agora, hoje, que é 27 de novembro de 2016, o povo votou da seguinte maneira: 23.205 pessoas querem a PEC e 342.213 pessoas não querem a PEC. A votação ainda está em aberto, você pode votar aqui, se cadastre aqui, é muito simples, se cadastre e vote. Eu aconselho, vou deixar o link para que você possa votar. Então, é preciso dar um recado, quem sabe mais alto para o Michel Temer, que o povo não quer essa PEC. Se ele sair desse discurso e fizer realmente a vontade do povo, então ele não aprova aquela PEC. Se ele sair do discurso, ele também vai escutar os estudantes que estão ocupando as escolas em todo o Brasil. É preciso escutar o povo. É assim que você sabe o que o povo quer. Então o discurso é muito bonito, não condiz muito com a realidade, né? Mas ele anunciou com medo de perder o cargo, que ele sabe no momento que ele assinasse isso, ele ia perder o seu cargo, assinou, e agora a gente está aí na expectativa, porque é o seguinte, o problema ainda não acabou. O fato do Temer dizer, não, a gente vai anistiar, vamos impedir a anistia ao Caixa 2. Beleza. Só que a Odebrecht está vindo aí e tem delação para todo lado e vai entregar um monte de gente. O Temer está simplesmente fazendo o jogo que é o seguinte, ou eu, né, se for para eu cair, que caia todo mundo junto, que é o que a Odebrecht vai fazer. A Odebrecht vai derrubar todo mundo junto. Se o Temer aprova a anistia, ele livra todo mundo e cai só ele. Se ele não aprova, cai todo mundo junto. Adivinha qual a decisão que ele tomou? É melhor cair todo mundo junto, percebe? Então, isso é o que está por trás da notícia. A notícia é essa aqui. Temer anuncia acordo com o Congresso para impedir a anistia ao Caixa 2. Olha que beleza, o poder emana do povo para o povo e é feito pelo povo, é o povo que manda. Eu aqui sou um empregado do povo e não sei o quê. Essa é a notícia. Mas o contexto é o outro. É que se ele assinar, ele cai sozinho. E se ele não assinar, cai todo mundo junto. Deixe sua opinião aí. O que você acha melhor? Cai todo mundo junto? Cai só o Temer? O que você acha desse assunto? Fique à vontade para comentar, lembrando que eu vou deixar todos os links aqui à disposição para vocês, fazendo pedido novamente para que você compartilhe os nossos vídeos do canal Notícias Comentadas, ajude o nosso canal a crescer, porque a gente tem uma missão muito importante de levar o senso crítico e análise crítica de tudo que está acontecendo no Brasil. Lembrando que a grande mídia, na verdade todas as mídias, cada uma representa seu interesse. E é preciso que o povo aprenda a filtrar isso. Somente com esse filtro é que a gente vai conseguir construir um país melhor. Não adianta ir para a rua, quebrar e fazer todo o movimento, e se isso for um movimento isolado. A polícia vem, senta o cacete, acaba, chama todo mundo de vândalo e acabou. É preciso ter consciência, porque o melhor manifesto é nas urnas. Tá certo? Vou finalizando por aqui. Um grande abraço a vocês e a gente se vê então no próximo vídeo. Até lá!